Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. Vamos lá, vamos seguindo aqui pra gente, né, tem mais assunto aí e é justamente retorno de público, né? Hoje teve, enfim, a tal da reunião do Conselho Técnico, que o Flamengo soltou uma nota, o Flamengo foi convidado para essa reunião e o Flamengo emitiu uma nota explicando, né, o porquê que não iria comparecer a mais essa reunião, né, de pauta única, que era justamente deliberar a questão do retorno do público. A nota é gigantesca, mas basicamente ela fala que o Flamengo fala que continua com a mesma opinião de que nem CBF, nem os clubes têm essa autoridade de determinar, né, se tem que ter público ou não ter público. O Flamengo volta a falar da questão da liminar também. Quem tiver interesse em ler, né, a nota na íntegra, está lá em colunadofla.com, na matéria de título, o Flamengo emite nota sobre retorno do público e recusa convite da CBF para a reunião. Então, a reunião que ocorreu contou somente com 19 clubes, né? E aí, ocorreu a tal da reunião, ficou aprovado, né, por 18 votos a favor, 1 contra. O Atlético Paranaense foi a única equipe contra, né? Inclusive, o Atlético Paranaense disse que não vai vender ingressos, ou seja, não vai receber público nos seus jogos. E aí teve algumas questões, né, que já começou desde ontem o debate, que das 20 equipes, né, da Série A, de todas as cidades envolvidas na Série A, a única que ainda não liberou para retorno de público no estádio é justamente a cidade de Salvador, né, Bahia. Então, começou aquele debate, vai fazer o que com Bahia? Porque aí, Paulinha, tem aquela parada, né? E a isonomia financeira? Como pode, né, Flamengo, Atlético Mineiro, que hoje, Palmeiras se ferrou, né? Eu fico aí, né? O Atlético Mineiro, que hoje vai ter público, final de semana e tal, vai poder começar a ganhar dinheiro com público e o Bahia não vai poder ganhar. Mas aí, né, o Bahia votou a favor, né, pelo retorno do público também, porém, teve algumas questões aqui que nós tivemos jogos adiados, né? Nós tivemos aqui o jogo, né, do Fluminense com o Santos, porque lá, né, na cidade de Santos ainda não está liberado. E aí vai lembrar que aquela questão da pandemia, né, o Brasil, né, você tem lá, né, 3 poderes, então cada um manda, tem o governo federal, estadual, municipal, e aí, né, vale ali o que cada prefeito determina para a tua cidade. Então, mesmo que o governo do estado liberou, mas se a prefeitura não liberou, não tem nada a ver. Então, assim, o governo do estado de São Paulo liberou, mas o pessoal lá de Santos, lá, o prefeito lá, não liberou. E tem o jogo entre, né, como eu falei, Santos e Fluminense, e o jogo do Bahia. Cadê aqui, ó? Deixa eu achar aqui. Rapaz, não tô achando, ó. Cadê o jogo do Bahia? Bahia e Ceará, né? Vai ser adiado porque não pode receber públicos. E aí, Paulinha, já vou te colocar aqui numa sinuca de bicos para você comentar. O Atlético Mineiro, né, que estava sendo contra, né, os jogos adiados, falou, não pode ter jogo adiado, que não sei o que, temos que jogar. O Atlético jogou, né? O Atlético votou a favor, né, tanto do retorno do público, já expus aqui a hipocrisia, né, do Atlético Mineiro na condição dessa questão do retorno do público, e ele votou a favor, por exemplo, do adiamento dessas 2 partidas, né? E agora, após São Paulo liberar, lembrando que São Paulo liberou a partir do dia 4 de outubro, então Palmeiras, por exemplo, abriu mão de jogar com público, porque ele joga no dia 3, então para não ter problema no calendário, o jogo do dia 3 ainda vai ser sem público, mas enfim, né, como a gente já tinha falado aqui, você falou também, né, São Paulo liberando, todo mundo ia liberar, o público ia voltar, mas tem essas questões que mostram muito da hipocrisia, né? Porque se você tem um clube, se a gente for olhar a isonomia, a letra fria do que eles argumentaram com o Flamengo, seria, na verdade, todo mundo estar junto com o Bahia e não retornar. E o Atlético que vem, presidente do Atlético, Cuca, todo mundo pedindo para não ter jogos adiados, porque eles vão liberar, né, para que outros jogos, né, sejam adiados, como Santos e Fluminense e Bahia e Ceará. Palavra contigo, a galera também pode comentar, que eu já vou ler vocês também. Cara, nem eles sabem, né, o que eles estão fazendo, na real. É um troca-troca, cada hora fala uma coisa, né? É o tipo de... O Atlético Mineiro, principalmente, é o tipo de clube que se é um dirigente que não tem palavra, é o dirigente do Atlético Mineiro, né? Conseguiu eliminar igual o Flamengo, estava jogando com o público, aí teve a primeira reunião
falou que não era justo o Flamengo jogar com o público, que se o Flamengo jogasse, ele ia jogar também, sendo que ele tinha a mesma liminar. Aí ele tomou pressão nas redes sociais, ele voltou atrás no discurso, falou, não, por causa a gente vai liberar por causa de coerência, porque a gente tem a mesma liminar. Depois continuou falando mal do Flamengo, que se o Flamengo jogasse com o público, ele ia jogar também. Então nem ele tem coerência nas palavras dele, nem ele sabe o que fala, né? Aí fica difícil você debater uma coisa com uma pessoa que cada hora muda de opinião, igual quem muda de roupa. Primeiro lugar. Segundo, a gente já vem cantando a pedra aqui há quanto tempo? Acho que tem uns 4 resenhas, um mês, mais ou menos, que eu venho falando. Quando São Paulo liberar, vai mudar o discurso. Não deu outra. O que eu tô vendo de tweet, os flamenguistas estavam certos, deu ruim pra gente, não sei o que. Gente, o roteiro... Sabe, Túlio, eu só tenho uma coisa pra dizer. O roteiro tava na cara de todo mundo, pra quem quisesse ver. Sabe? Não fizeram mistério do capítulo final. Todo mundo já sabia qual seria o capítulo final da novela da questão de público. São Paulo liberando. Pronto. Mas todo mundo fez o quê? Brigou com o malvadão do Flamengo. E agora tá todo mundo... Ai, os flamenguistas estavam certos. Agora, meu amor, não adianta chorar o leite derramado, né? Então, cada um que agora arque com as consequências de seus atos, né? Se foi muito fácil bater lá frente, lá atrás. Então, agora joga sem público, adia jogo. O que vocês vão fazer, eu não sei. Mas estava escancarado. Desde o começo, a gente vinha alertando que quando São Paulo liberasse, o discurso ia mudar. E não deu outra. Não demorou, né? Foi até rápido. E em relação à reunião, eu acho que o Flamengo tá mantendo, né? Se eu tô falando de coerência, tá mantendo a coerência, né? Ele já falou lá atrás que não era, e realmente não é, de papel da CBF e de nenhum clube determinar quando volta público ou não, justamente por isso que o Túlio explicou. Quem determina é a autoridade local. Então, se a autoridade local deixou jogar, vai jogar e ninguém tem que intervir, né? Eu acho que essa briga... É por isso que esse país, assim, no todo, é uma briga de poder que as pessoas não entendem que tem uma determinação, sabe? É cada um querendo ver o seu, e aí briga daqui, briga dali, um monte de briga de poder, e no final das contas fica essa confusão toda, essa bagunça que a gente está vendo aí em relação a esse tema. Então, o que eu tenho para falar é isso. Eu acho que o Atlético Mineiro é hipócrita desde o princípio. Eu sabia que a hora que São Paulo liberasse, todo mundo ia querer jogar com o público, e agora a gente está vendo aí, ó, o Bahia estava contra o Flamengo lá, tá tendo problema agora. Por quê? Porque ele não vai poder jogar. Então, vamos realocar, mas aí vamos mandar o jogo para onde? Tinha necessidade desse caos? Não tinha. E eu tava olhando aqui, né, o Globo, o G1, tem um mapa que é muito bacana, assim, foi atualizado até hoje, então, assim, né, não é informação defasada, em que eles colocam ali um percentual, né? E aí, primeiro, no geral, assim, a média móvel de óbitos está em estabilidade, né, com menos 5%, essa aqui foi atualizado hoje. A Bahia, assim, uma coisa que me impressiona aqui, né, eles colocaram a situação por estado, e aí tem cada critério, né? Você tem ali a situação em alta, em estabilidade e em queda. O estado da Bahia está em queda de menos 30%, né? Não tem futebol. O Distrito Federal está em alta, né? Por exemplo, que é Brasília, né? Mais 56%. E aí o futebol está liberado, por exemplo, em Brasília, mas não está, né, liberado na Bahia, por exemplo. E aí, lógico, não quero interferir lá na questão lá da Bahia, eu não sei, eu não moro lá, não sei como é que tá lá, talvez o Yuri, né, que mora lá, Urubu Rei, possa falar melhor como é que tá a situação. Mas, por exemplo, aqui, nesse mapa geral aqui do G1, mostra que está em queda, né? Você tem 6 estados em alta no Brasil, né? 6 estados mais o Distrito Federal, como eu já passei ali, 6 estados de estabilidade, inclusive São Paulo, né? Que é o caso de número recorde de óbitos e número de casos. Rio de Janeiro também está com estado com estabilidade e 14 estados em queda. Então, assim, a gente tem visto aí diminuir, né, essa questão do coronavírus. Então, né, torcendo, claro, para que isso passe, né? Mas acho que, como você colocou muito bem, né, todo mundo... É uma briga pelo poder. Primeiro, a questão, né, de libera ou não libera, que fulano é a favor de ciclano e beltrano, e muitas vezes esquecem, né, do essencial, que é justamente... Né, cara, acho que é o que a gente tem de mais precioso, que é a nossa saúde, né? Sem saúde, você não faz nada, né? Você não consegue trabalhar, você não consegue estudar, você não consegue, né, ter um momento de lazer, você não consegue fazer simplesmente nada na sua vida sem saúde. E eu acho que isso deveria determinar ser prioridade para tu, primeiro pessoalmente para cada um, né?
e também aí, principalmente, os nossos governantes que têm que oferecer isso, está na Constituição, inclusive, né? Então, a gente vai vendo que as coisas não são decididas muito por critérios científicos, né? Mas por critérios, né? Sei lá, por quais tipos de critérios. E aí, acho que a gente vai ter aí agora confirmado o retorno, né? Eu já estava até vendo, né, o programa, e aí um comentarista questionando, né? O que vão falar agora os outros times, né? Que estavam aí criticando o Flamengo, né? Que agora todo mundo resolveu voltar, a não ser o Atlético Paranaense. Olha a diferença da postura do Atlético Paranaense. Sou contra e não vou receber público. Mesmo podendo receber, o Estado liberou, isso para mim é coerência. Não tô querendo colocar se o Atlético Paranaense está certo ou está errado, tá? Tô falando que isso é coerência. Não é fazer como o Atlético fez. O Atlético continuou com a mesma liminar, né? E barganhando. 30 mil cabeça no jogo contra o River, geral, aglomerado, sem mais confusão, todo falando dos outros. E aí ficou lá com a mesma eliminada do Flamengo, porque assim, beleza, os clubes se juntaram. Eu já falei aqui da questão do acordo, acho que o Flamengo deveria ter visto essa questão, e aí eu não coloco, minha opinião, assim, o Flamengo diz isso na nota de novo, assim como o CBF, clubes não tem poder de determinar quando volta o público ou não, STJD idem. Acho que só quem pode falar aí, deveria determinar isso, seria uma autoridade científica na questão. Então, assim, todo mundo errado nessa parada aí. Mas, porém, entretanto, todavia, os clubes foram lá brigar contra a eliminado do Flamengo. Então, deveria derrubar também a eliminado que o Atlético tinha. Aí o Atlético ficou... do Cruzeiro, que parece que a Série B não conta. Não, a Série B liberou, a Série B não tem. Parece que a Série B não faz parte da CBF. O coronavírus, Paulinha, o coronavírus não frequenta... Isso aí, o coronavírus, ele não gosta da Série A, entendeu? Entendeu? É uma parada que, porra, o negócio é a Série A. A Série B tá tranquilo, ele não passa lá, é um vírus de elite, né? Então, ou seja, não é igual o Internacional, tava o amigo, sem estádio. É aquilo, meu. Nem o coronavírus quer a Série B, né? Então, assim, a Série B já tá rolando jogos. Vasco, ontem, eu vi as imagens. Irmão, todo mundo sem máscara, jogando camisa pro alto. Colocaram, tipo, uma grade na arquibancada, e aí o pessoal não conseguiu espalhar, e aí aglomerou todo mundo ajuntuado num buraco assim, então... Camisa pro alto, um jogando perdigoto, e é isso. Mas beleza, não vou nem entrar na questão. Então, assim, o Atlético, os clubes deveriam ter derrubado a eliminado do Flamengo, não derrubaram, e do Atlético, né? Porque o Atlético tinha mesmo a eliminar, aí ficou barganhando, olha, se o Flamengo botar público, eu vou botar também, mas eu sou contra. Só não sou a favor de assinar a eliminar, porque eu tenho mesmo a eliminar. E não sei o que. Aí passou a semana chorando, porque eles estão prevendo o que vai acontecer. Eles estão prevendo o que vai acontecer, né? Aí o Cuca chorando, ganhou o primeiro título pelo Flamengo. Ai, não, porque o Atlético jogou. Ele quer que o Flamengo jogue desfalcado, bando de mau caráter. Quando teve a primeira leva de convocados para a seleção de jogos adiados, ele não reclamou, porque o Atlético não era líder do campeonato. Agora o Atlético é líder, o Flamengo jogar como jogou domingo, com um monte, sem Gabigol, sem Arrascaeta, aí assim, não vamos, tem que jogar, pô. É muito fácil. Bando de hipócrita. O Atlético Mineiro é o clube mais hipócrita do futebol brasileiro. Eu quero ver ter culhão igual o Atlético Paranaense. Foi lá, votou contra, não quero colocar se é certo, se é errado, votou contra e não vai receber público. Não vai receber público. Eu quero ver ter culhão para isso. O Atlético não tem. É um clube hipócrita e cagam para a vida das pessoas, isonomia. Estão cagando para isso. Ainda votaram para que mais jogos fossem adiados do Campeonato Brasileiro. Ó, voltando aqui, Yuri Reis aqui, senão eu vou me exaltar aqui, vou ficar bolado. Yuri Reis falou aqui, ó, Túlio, Yuri Reis mora na Bahia, tá, galera? Ele falou, ó, as mortes estão em queda aqui na Bahia, mas teve um aumento de 700 casos nos últimos dias. Contudo, não entra na minha cabeça liberar festas de 1.000 pessoas e não liberar público nos estádios. Inclusive, né, a gente vê vários teatros, né? Teatro que é um local fechado. Outro dia eu vi uma foto, um comediante no teatro, ele fez lá, né, tipo uma selfie assim com a galera, cara, assim, todo mundo lá, beleza, tava geral de máscara e tal, mas, cara, é uma aglomeração, né, há uma possibilidade de maior de você infectar e tal, essa parada toda, mas a gente vai ter o retorno, né, domingo, né, a gente já vai ter, né, venda de ingressos para o jogo, né, Flamengo e Atlético Paranaense, o jogo que vai ser às 18 horas, aliás, perdão, o jogo é às 16 horas, que começa às 18 horas desta terça-feira que começou, foi a venda de ingressos, né? Logo depois que saiu lá a informação da CBF, o Flamengo já abriu, e aí tem algumas considerações, né?
Então, aqui, os setores disponíveis para a partida vai ser o setor norte, leste inferior e Maracanã mais, né? E aí, o clube aqui, ó, o clube recomenda que os torcedores leiam atentamente esta matéria, né? Ou seja, para ver lá as atribuições que precisa cumprir, que é o decreto 49.411 do dia 16 de setembro. Então, tem que estar dentro do seguinte esquema, né? No caso, o ciclo vacinal completo, né? Pessoas com 60 anos ou mais que apresentarem comprovante da dose de reforço tomada até 19 de setembro, pessoas de 15 a 59 anos que apresentarem comprovante da segunda dose ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante, tomada até dia 19 de setembro, e, independente da faixa etária, todos deverão apresentar a caderneta de vacinação, né? E aqui o clube continuou comunicando que, em respeito às melhores práticas sanitárias, o distanciamento social e o uso de máscara de proteção facial, cobrindo a boca e o nariz, serão obrigatórios durante toda a realização da partida. E aí vem lá no Coluna do Fla, tem todas as informações de como retirar, valor, como que vai fazer. Tem uma burocracia. Os ingressos começam aí, né, a partir de R$80, R$40 para o sócio torcedor, né, e meia entrada, e até o mais caro aqui é R$300, que é o Maracanã mais, né? Mas aí o sócio torcedor e meia entrada, R$182,50. Então, domingo, a gente tem jogo com público no Maracanã. E aqui fica mais uma vez, né? Eu venho falando isso, né? Aqui minha lamúria, meu mantra, né? Quando a imprensa poderá trabalhar normalmente nos jogos. Já estão recebendo público, essa coisa aqui de máscara, a gente sabe que o pessoal fica sem máscara, não respeita, né? E acho que um detalhe também interessante vocês verem aqui, que não foi cobrado questão de exame, né? Então, tem que estar vacinado, irmão. Então, legal o Flamengo ajudando aí, né? Tinha várias pessoas a não se vacinar, não queria se vacinar, agora vai ter que se vacinar. E mais uma vez cobrando para que a imprensa volte a trabalhar, né, de forma normal nos jogos, né? O próprio Coluna sofre com essa limitação, tanto na Libertadores, Copa do Brasil e também na Libertadores, Brasileirão. E, então eu espero que eles retornem também com o trabalho da imprensa, que é muito mais seguro, né? Quem viu, a gente já botou bastidores dos jogos, o espaço que a gente tem ali para trabalhar, e os caras não liberam, né? Mas é aquilo, né? Cada hora tem um tipo de interesse